Boa, galerinha. Professor Leandro com vocês na área. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Todo mundo tá bem aí? Aula de hoje, inequação do primeiro grau. Vai ser bem rasa e bem basicona a minha explicação aqui. Por quê? Voltado para a galera do sétimo ano, beleza? Eu sei que inequação do primeiro grau, do segundo grau, a gente estuda bastante isso daí. Oitavo ano, nono ano, a gente estuda gráfico também. Eu não vou entrar nessa parte de gráfico ainda, tá? Depois eu vou gravar um vídeo aí mais especificamente aí mais aprofundado, né? Pra essa galera aí do fundamental, já tá terminando o fundamental, né? Mais pro ensino médio, com gráfico, eu vou explicar tudo, né? Estudando os sinais, mais pra frente. Por enquanto, um vídeo focado aí pros meus filhos do sétimo ano. Falou? Então, o que é uma inequação? Inequação é uma sentença matemática que apresenta pelo menos um valor desconhecido, que é a incógnita, e representa uma desigualdade. Então, se na equação você tem uma igualdade, na inequação você tem uma desigualdade, tá certo? Se na igualdade você tem a balança equilibrada, na inequação você tem a balança tendendo para um dos lados, beleza? E como que a gente representa uma desigualdade? A gente representa com os símbolos de diferença, né? São os símbolos que... me fugiu a palavra. São os símbolos contrários ao símbolo da igualdade, não só especificamente o símbolo de igualdade, né? A gente tem aí os símbolos maior que, menor que, maior que ou igual e menor que ou igual. Qual é a diferença entre eles? Você pode notar que eu tenho esse tracinho embaixo, né? Ó, esse tracinho aqui embaixo. Esse tracinho que ele representa o igual, tá certo? Professor, ainda não entendi. Quando você compara dois números, isso daí recentemente vocês estudam muito quando entra em número decimal. Você tem lá 0,7, aí o enunciado diz assim, compare os números, 0,07. Aí no enunciado ele diz, né, usando os símbolos maior que, menor que ou igual. Você faz uma comparação entre esses dois números e você diz quem é o maior. A boquinha do jacaré, ela tá aberta para quem é maior. Tá certo? Eu aprendi assim. Então, esse símbolo de desigualdade não é novidade para vocês, tá certo? Desde que vocês começaram a comparar números, vocês estão usando esse tipo de símbolo. Beleza? Agora que vai entrar esse igual, né? Esse tracinho aqui embaixo, que a gente já vai falar também a respeito disso com vocês, beleza? Exemplos aí, ó, de sentenças matemáticas usando a desigualdade, tá certo? Dá uma olhadinha aí, que aí agora a gente vai entender como que se resolve. A princípio, isso daqui é uma expressão matemática, tá? A princípio, você esquece esse sinal aqui de desigualdade e você vai resolver como se fosse um sinal de igual, tá? Letrinha para um lado, número para o outro, beleza? Tem uma diferençazinha aí no final que a gente vai comentar. Inequação do primeiro grau. A inequação é do primeiro grau quando o maior expoente da incógnita é igual a 1. Podem assumir as seguintes formas. Isso daqui, pessoal, é o que a gente chama de equação genérica do primeiro grau. Tá certo? O que é uma equação genérica? É uma equação que representa qualquer tipo de equação. Inclusive essas duas aqui, ó. Eu vou pegar essas duas aqui como exemplo, tá? Se eu fosse transportar, né, a A e a B para uma genérica dessa daqui, você pode reparar que eu tenho uma incógnita ali do lado do x, ó, que é o A, e eu tenho uma incógnita que tá solta, né? Ela tá sem letra do lado, que é o B. Tem os nomes para isso, tá?
Eu estou evitando usar esses nomes por enquanto. Quem é que está do lado do x aqui, na letra A? É o 3. Então, aquele A da nossa equação genérica, nesse caso aqui, é o 3. E quem é que está sozinho aqui? É o menos 5, né? Só que para a gente fazer essa comparação, a gente tem que igualar a 0. Desse lado aqui ia ter que ser 0. Tá? Só quero mostrar para vocês como é que funciona isso. Beleza? Que a gente representa uma equação de maneira geral. Beleza? Ela vai estar sempre nesse formato aqui, ó. Repara que do lado direito aqui, ó, é sempre 0. Tá? Isso daí funciona como equaçãozinha normal também. Beleza? Tudo isso que eu estou falando até agora, com exceção do sinal da desigualdade, é tudo igual à equação do primeiro grau, tá? Sendo A e B números reais e A é diferente de 0. Por que ele tem que falar isso aqui? Por que a gente tem que comentar que o A é diferente de 0? Eu posso ter um B igual a 0. Eu posso ter. Existe isso aqui, ó. AX igual a 0. Existe isso. O que está acontecendo aqui? O B foi 0. Se ele é 0, eu não preciso escrever nada aqui. Agora, faz sentido eu ter o A, esse número aqui do lado do x igual a 0? Não faz, né? Por quê? 0 vezes qualquer coisa é igual a 0. Então eu vou estar tirando, eliminando essa minha incógnita. Vai deixar de ser uma equação ou uma inequação. Tá certo? Eu vou ter uma resposta direta aqui para o B. Esse cara aqui ele não pode ser igual a 0, o A. Por quê? Ele vai estar zerando quem está do lado do x e automaticamente vai estar deixando de ser uma equação. Tá? Não vai ter incógnita. Tudo isso é só nomenclatura. Daí para frente a gente já começa a resolver. Beleza? Resolução de uma inequação do primeiro grau. Para resolver uma inequação desse tipo, podemos fazer da mesma forma que eu tinha dito para vocês, que fazemos nas equações. Contudo, devemos ter cuidado quando a incógnita fica negativa. Nesse caso, devemos multiplicar por menos 1 e inverter o símbolo da desigualdade. Essa daqui é a única diferença para a equação. Tá? A inequação para a equação, a única diferença é essa. Que existem, né, casos que eu vou ter que inverter esse cara aqui. Eu vou ter que trocar o sentido dele. Eu já vou te dar um exemplo aqui que eu vou justificar isso daí. Olha só. Eu vou pedir para você comparar o 2 e o 3. Tá? Quem é maior entre o 2 e o 3? Dá uma olhadinha rápida e responde aí para mim, você. Entre o 2 e o 3 é maior. Então, boquinha do jacaré aberta para ele. Correto? Se, por acaso, eu tivesse que inverter o sinal dos dois, ou seja, multiplicar essa sentença toda por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, lembra, eu troco o sinal. Então, o 2 ele passa a ser negativo e o 3 passa a ser negativo. O que está acontecendo agora com o sentido da minha inequação? Quem é maior? É o menos 2 ou o menos 3? Quem está mais próximo do zero? Eu vou lembrar você. Quem está mais próximo do zero é o menos 2. Então o menos 2 ele é maior. Então a boca do jacaré tem que estar voltada para ele. Olha o que aconteceu da minha sentença, da minha primeira, para a minha segunda. Olha o que está acontecendo aqui. Olha a inequação. Esse meu sinal de desigualdade. Eu tive que inverter. Não inverti? Não faz sentido? Faz sentido. Se eu troco o sinal, eu inverto a minha situação. O cara que era maior estava na direita, ele passou a ser da esquerda, porque o sinal trocou. Tá? Lembra, a gente não troca o sinal de um lado só, a gente tem que trocar dos dois. Tá? Então, esse tipo de situação, ele nos força a inverter o sinal da desigualdade, beleza? Para resolver a inequação, devemos isolar o x, passando o 19 e o 3 para o outro lado da desigualdade. Então, é aquele negócio, né? A gente tem que isolar o x da mesma maneira que a gente sempre resolveu, beleza, pessoal? Então, o mais 19, ele vai para a direita menos 19, tá aqui, ó. 40 menos 19 dá 21. E o 3 que multiplica, ele vai para a direita dividindo. Eu já coloquei a resposta aqui, né?
Então você chega à conclusão que o x ele é menor do que 7, tá certo? Isso daqui, pessoal, o que isso daqui está falando para você? Na igualdade, você acha uma solução, um número, beleza? Aqui você acha um conjunto de números. Ele está falando para você que o x ele é menor do que 7. Serve para essa equação aqui, para ela ser verdadeira, para essa inequação ser verdadeira, serve qualquer número menor do que 7. Então, qualquer número que seja menor do que 7 vai encaixar ali. Então, pode ser o 6, o 5, o 4, o 3, o 2, o 1, o 0 e os números negativos. Ele não falou qual é o conjunto que esse cara aqui está participando. Então, ó, nesse caso aqui, a gente tem que lembrar dos conjuntos também. Porque se eu falar para você que x é um número natural, na minha solução só vai entrar número natural, para no 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu falar que a minha solução ela está no conjunto dos números inteiros, eu tenho que colocar os números negativos também. A minha solução passa a ser um conjunto infinito. São todos os números negativos, mais o 0 e os positivos até o 6. Por quê? O x ele é menor do que o 7. Pode ser 7? Não. Ele é menor do que o 7. Se ele falasse que são os números racionais, é mais infinito ainda. Se é que existe isso. Eu posso colocar, por exemplo, o 6,9. Por quê? Número com vírgula é um número racional. E é menor do que 7. Então também entra aqui. Vocês estão entendendo por que a gente tem que entender qual é o conjunto que ele está falando? Isso daqui é só um exemplo. Eu não te dei conjunto nenhum. Tá? A nossa resposta para aqui. Eu não quero saber qual é o conjunto, solução. Eu só cheguei no valor do x. Um valor aceitável. Tá certo? Então, quando ele te dá o valor do conjunto, para você dar uma solução para ele, um conjunto, solução para ele, você tem que saber muito bem reconhecer qual é o conjunto. Tá certo? Olha lá, exemplo B. Como resolver a inequação? Da mesma maneira, beleza, pessoal? Letra por um lado, número por outro. Olha só. O 2x ele é positivo, ele vai para a esquerda negativo. O 15 é positivo, ele vai para a direita negativo. Olha como é que vai ficar aqui embaixo. Quando há termos algébricos x dos dois lados da desigualdade, devemos juntá-los no mesmo lado, da mesma maneira que a gente sempre fez. Ao fazer isso, os números que mudam de lado têm o sinal alterado. Mesma maneira. Então, olha lá, já cantei pedra para vocês antes, já falei como é que ia ficar. Olha o que está acontecendo, menos 9x e menos 45. Eu não posso ter esse sinal negativo do lado do x. Então, o que a gente faz para inverter isso? A gente multiplica a equação toda por menos 1. Não podemos esquecer que, no caso da inequação, a gente tem que inverter o sinal. Tá? A boca do jacaré está aberta para a esquerda. Quando eu descer, ela vai estar aberta para a direita. Olha só. Então, 9x ele é menor que ou igual a 45. Daí para frente é normal. O 9 vai para a direita dividindo, dividiu. Então, ó, você chegou à conclusão que o x ele é menor ou igual a 5. Qual é a diferença desse sinal para esse sinal aqui que a gente falou? X é menor do que 7. Nesse caso aqui, são todos os números menores que o 7, mas não o 7. O 7 não está incluso nesse meu conjunto. Aqui, o 5 ele está incluso. Para isso que serve a palavra igual. Então, o 5 ele também funciona aí. Então, seria todos os números menores que 5, incluindo 5. Tá certo? É para isso que serve esse tracinho de igual. Beleza? Essa parte de gráfico que já não diz respeito aí a galera do 7º ano, pelo menos não quem está trabalhando comigo, tá certo? Se você por acaso é de outra escola, de outro 7º ano, que está trabalhando com outro material e está trabalhando com inequação, que não é qualquer livro que tem do 7º ano,
se você tem exercício de gráfico, esse vídeo não vai te ajudar tanto. Vou deixar para fazer isso daí em um outro vídeo mais específico aí. Se você não tem gráfico, eu só vou dar uma palhinha para vocês entenderem como é que funciona e depois eu vou fazer exercício normal, tá? Então, resolução usando o gráfico da inequação. Outra forma de resolver uma inequação é fazer um gráfico no plano cartesiano. No gráfico, fazemos um estudo de sinal da inequação, identificando que valores de x transformam a desigualdade em uma sentença verdadeira. Para resolver uma inequação, usando esse método, devemos seguir os passos. 1. Colocar todos os termos da inequação em um mesmo lado. Substituir o valor, o sinal da desigualdade pelo da igualdade. Resolver a equação, ou seja, encontrar sua raiz. Pessoal, é a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, tá? É a mesma coisa. Joga a letra para um lado, número para o outro, dá um valor para o x. Fazer o estudo do sinal da equação, identificando os valores de x que representam a solução da inequação. Olha lá, mais um exemplo aí que a gente vai resolver. Letra para um lado, número para o outro. Tá lá, ó. Foi aquele exemplo lá de cima, né? Repara, seguindo os passos, o passo a passo, você vai tirar o sinal da desigualdade, você vai colocar um sinal de igual, só para ter um valor, tá? Mas a gente sabe que é a mesma coisa, né? X igual a 7, só para você poder jogar no gráfico. Como é do primeiro grau, o gráfico é uma reta, tá? Vocês devem estar estranhando, falando assim, pô, o que é isso, cara? A maioria não estudou gráfico ainda, relaxa. Isso aqui é só para vocês terem uma noçãozinha. Como a inequação ela não é um valor só, um númerozinho só, eu tenho aí um conjunto infinito de valores. Então esse conjunto infinito ele está sendo representado por um gráfico, tá certo? Que normalmente reflete em cima dessa reta aqui. Por que é uma reta? Porque é o gráfico do primeiro grau. Quem está mais para frente aí sabe que quando é do segundo grau é uma parábola, voltada para cima ou voltada para baixo. Mas eu não quero me aprofundar muito nisso daqui não. Identificamos que os valores menores que zero, valores negativos, são os valores de x menor do que 7. O valor encontrado coincide com o valor que encontramos ao resolver diretamente o exemplo anterior. Beleza? Foi aquele primeiro exemplo lá em cima, né? Esse aqui. Olha lá, x menor que 7. É como se você estivesse passando o seu dedo em cima do gráfico. Tá aqui, ó. Todos esses valores, todos esses infinitos valores, tá? Que eu tô passando aqui, ó, com a minha caneta, eles fazem parte da solução daquele exercício. Repara que essa bolinha que está aqui, ó, do 7, ela é uma bolinha que não está pintada. Isso representa o menor que, vamos dizer assim. Se ela tivesse pintada, era menor que ou igual. Tá? Isso daí é intervalo aberto e fechado. Vocês vão estudar isso mais para frente também. Tá? A galera do 8º ano aí de repente já estudou isso. Beleza? Não quero me aprofundar nisso. Só para vocês terem uma ideia, uma noção. Aí vamos lá. Vamos para os exemplos, os exercícios aí propriamente ditos do 7º ano, tá? Onde mais ou menos eu queria chegar. Beleza? Quais são os resultados naturais, ó? Ele está te dando conjunto, ó, conjunto dos naturais da inequação a seguir. Deixa eu ver aqui. Bom, letra para um lado, número para o outro. Se aqui é mais 4x, ele vai para a esquerda menos 4x. Se aqui é menos 18, ele vai para a direita mais 18. Então vamos lá, ó. 2x menos 4x maior que, ó, esse sinal aqui a gente não vai mudar. Menos 18 vai para a direita mais 18. Menos 38 mais 18. Tá certo? Então, ó, mais 2 com menos 4, pega o sinal do maior e faz uma diferença entre eles.
maior que... Esse sinal de maior que ficou horrível. Menos 38, com mais 18, menos 20. O que acontece aqui? Negativo dos dois lados. Multiplico por menos 1 para tornar positivo. Só que aqui vai ter uma consequência, né? A inequação inverte. A boca passa a ser aberta para a direita. E todo o resto é igual. O 2 multiplica, vai para a direita, dividindo. Então, ó, x é menor do que 10, beleza? Quais são os resultados? Então, são todos os números naturais menores que 10. O 10, ele entra aqui negativo, tá certo? Quais são os resultados? Então, eu poderia dizer aqui que a letra E, ó. Que o x ele é igual a 0, 1, 2, 3, 4. O 3 saiu repetido. Desconsidera. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? Repara que não tem o 10 aqui. Tá? Ele pediu, ó, quais são os resultados. Tá certo? Se ele não falasse nada disso daqui, a tua solução seria essa daqui, ó. X é menor do que 10. Tá certo? Mas como ele pediu os resultados, tá aqui. O x serve todos esses números. Beleza? Entre as opções a seguir, qual é a que melhor representa a idade de Maria? Ana tem 2 vezes a idade que Maria terá daqui a 10 anos. Entretanto, a idade de Maria não supera o quádruplo da idade de Ana, né? A idade de Ana não supera o quádruplo da idade de Maria. A idade de Ana é maior que a idade de Maria? Mó doideira, né? Então, pessoal, isso daí é um probleminha até simples, né? Mas ele requer uma certa interpretação. Por quê? Vamos lá, vamos ler, colocar no papel tudo que ele está falando, ó. Se a gente chamar a Maria de X, olha o que ele fala aqui a respeito da Ana. Ana tem 2 vezes a idade que Maria terá daqui a 10 anos. Então, ó, a Maria tem X. A Ana, ela é igual a 2 vezes Maria mais 10. Por quê? De novo, ó, ela tem 2 vezes a idade que Maria terá daqui a 10 anos. Maria mais 10, o dobro, 2 vezes. Tá? Rola uma distributiva. Entretanto, a idade de Ana não supera, ou seja, isso daqui ele não passa 4 vezes a idade de Maria. Então a gente escreve assim, ó, 4 vezes a idade de Maria é maior ou igual, tá? Não superar, pode ser igual também, beleza? 2 vezes x mais 10, tá? Então olha só, Ana não supera, Ana, lembrando que Ana tá aqui, ó, à direita, ó. Ela não passa, ela tem que ser menor do que 4 vezes a idade de Maria, gente. Lembrando que a gente chamou Maria de X. Tá certo? Todo o resto vai ser igual. Aplica a distributiva aqui. 2 vezes x, 2x, mais 20. 4x é maior ou igual que 2x mais 20. Joga 2x para a esquerda, ele vem negativo. 4x menos 2x, maior que ou igual a 20. 4 menos 2, 2x, maior que ou igual. O 2 vai para lá dividindo. X ele é maior que ou igual a 10. Beleza? Então pode ser qualquer valor maior ou igual a 10. Letra A. A idade de Ana é maior que a idade de Maria. A idade de Maria é menor que a idade de Ana. A idade de Ana é maior que 10 anos. A gente está falando do X ali, é a Maria, hein? A idade de Maria é maior do que 10 anos. O X é Maria. Então, ó, tá aqui, ó. Beleza? Então, Maria é maior ou igual a 10.
E na letra E não pode, né? Porque é menor. Então, letra D. Sabendo que um quadrado possui 4 lados congruentes, que condição deve ser cumprida para que a área de um quadrado seja maior que o seu perímetro? Tá, vamos lá. Perímetro, pessoal, 4x, tá certo? Se eu chamar o lado de x, x mais x mais x mais x, 4x. A área vai ser x ao quadrado, porque é lado vezes lado, x vezes x, tá certo? Ele quer que a área seja maior que o perímetro. Então, x ao quadrado maior que 4x. Beleza? É isso que ele falou aqui. Tem que ser maior. A área maior que o perímetro. Beleza? O que eu vou fazer para resolver isso daqui sem usar a equação do segundo grau? Eu não tenho x dos dois lados, eu vou dividir por x dos dois lados. Tá certo? Então, repara. X vezes x, eu estou dividindo um x, hein? O x está aparecendo duas vezes, x vezes x. Você corta um x com um x, eu fiquei com um x só. Maior que 4 vezes x, ó, só que eu estou cortando com esse x aqui de baixo. 4. Então, x ele tem que ser maior que 4. Beleza? Letra D. Olha lá, a medida do lado do quadrado deve ser maior que 4. Certinho? Uma empresa que trabalha com cadernos tem gastos fixos de R$ 400 mais o custo de 3 por caderno produzido. Beleza? A gente não sabe quantos cadernos são. Sabendo que cada unidade será vendida a R$ 11, quantos cadernos deverão ser produzidos para que o valor arrecadado supere os gastos? Tá, primeiro a gente tem que colocar o valor da venda. Ele vende a R$ 11 um caderno, que eu estou chamando de X. Então, 11 vezes X, isso aqui é o que ele vende. Isso aqui tem que superar, não é? Então, tem que ser maior que... Aí, do outro lado, a gente coloca o valor dos custos. Quanto que ele gasta para produzir? Tem gastos fixos de 400, mais o custo de 3 por caderno. Então, 3 vezes X, que é a mesma quantidade de cadernos, mais 400. Beleza? Então, do lado direito a gente tem aqui o custo. Do lado esquerdo a gente tem aqui a venda. A venda tem que ser maior do que o custo para ele ter lucro. Tá certo? Então, o 3 ele é positivo, vai para a esquerda negativo. 11 menos 3, 8x maior que 400. O 8 ele multiplica, vai para a direita dividindo. X é maior que 40 dividido por 8 dá 5. 50. Então eu tenho que vender mais de 50. Quantos cadernos deverão ser produzidos para que o valor arrecadado supere os gastos? Aí é que tá. Essa pergunta está mal formulada. Não é a pergunta, né? São as opções. Por quê? Eu já vou explicar. Se eu falo para você que o x ele tem que ser maior que 50, eu não posso colocar que ele tem que ser igual a 50. Tá? Eu já explico por quê. Se eu falar para você que ele vai vender exatamente 50 cadernos, eu vou ter isso aqui igual. Então, do lado esquerdo vai ser igual ao do lado direito. Então, não vai superar os gastos. Eu vou igualar. Não vou ter nem lucro nem prejuízo. Vai ser igual. 50 cadernos. Então, seria uma quantidade acima de 50 cadernos. Seria 51 cadernos para eu começar a ter lucro. Tá? Então, ó, o x ele tem que ser maior que 50. Então, a letra A ela não serve. Tá certo? Serviria a letra B, serviria a letra C. Letra D está errada, a arrecadação ela nunca será superior. Não posso dizer isso, que eu posso ter um número maior que x. E os gastos nunca serão superiores. Também não posso afirmar isso, tá? Então, eu consertaria isso daqui, né? Trocando
algumas coisas aqui nas opções ou simplesmente cancelando, anulando essas opções aqui e deixando só a pergunta. Aí você responderia isso daqui para mim, acima de 50, né? O número de cadernos vendidos deveria ser maior do que 50, tá certo? Então a gente desconsidera isso daqui, beleza? Eu acho que eu peguei do Brasil Escola ou UOL Educação essa pergunta, eu não lembro. Vamos lá, resolva a inequação. Beleza, o que a gente tem aqui? Escrever branco com branco não dá, né? Eita ferro, quase. Não, acho que serve, vai. Vou botar um aqui embaixo. Por quê? O que eu sempre falo para vocês? Inequação e equação é basicamente a mesma coisa, tá? Então, se eu tenho uma fração, eu tenho que fazer MMC, beleza? O MMC entre 3, 1 e 6, o 3 ele não é divisor de 6, então é a mesma coisa, é o 6, beleza? Deixa eu botar de vermelho que foi melhor. Então o 3 para chegar a 6 é 2, o 6 para chegar, o 1 para chegar a 6 é 6 e o 6 é 1, tá? Então o MMC entre 1, 3 e 6 é 6. Esse númerozinho de vermelho vai subindo, multiplicando lá em cima. Ó. Repara que é igual, é a mesma coisa. Tudo que a gente vinha fazendo antes. Então vamos escrever aqui, ó. 2 vezes 2, 4x, faz uma distributiva, né? 2 vezes menos 1 dá menos 2. Ó, presta atenção nesse sinal aqui, ó. Repara que eu tenho o sinal de menos aqui e o sinal de menos do 2, tá? Eu vou colocar até entre parênteses para não confundir, ó. Abre parênteses. Esse sinal aqui antes do parênteses é esse carinha aqui, ó, que eu estou riscando, tá? O sinal que vai dentro do parênteses é o sinal do 2. 6 vezes 2 dá 12, porque eu não mexi no sinal. Menor que ou igual, o 1 ele não altera, né? É o elemento neutro da multiplicação. Tá certo? Então, ó, agora a gente não tem mais fração, olha só que beleza. Quando eu faço o MMC dos dois lados da equação, eu não tenho mais essa fração, tá bom? Menos com menos vai passar a ser mais, e a gente reduz os termos que são semelhantes. 4x menos 2 mais 12x menor que ou igual a 3x menos 2. 4 mais 12 dá 16x menos 2. 3x menos 2. 3x é positivo, vai para a esquerda negativo. 16x menos 3x menor que ou igual, menos 2 vai para a direita, mais 2. Deu zero, ó. Menos 2 vem para cá, mais 2. Até voltando aqui para conferir, é essa parada mesmo. Tá? 16 menos 3, 13x menor que ou igual a zero. O 13 está multiplicando, vai para lá dividindo. Só que 0 dividido por qualquer coisa é sempre igual a 0. Então tá aqui, só parar aqui. Beleza? Não separei mais nada. Bom, pessoal, o básico mesmo da inequação, sem eu ter que falar de gráfico, é isso aí. Tá? A única coisa que eu tenho que chamar a atenção de vocês mesmo é você ter que inverter o sinal da inequação quando você multiplica por menos 1 os dois lados. Fora isso, todo o resto é igual. Tá? A gente não está entrando ainda em conjunto solução também, porque, lembrando, o vídeo aqui é nível de 7º ano, tá? Não tem nada, nem conjunto direito a gente estudou ainda. Quando a gente fala de nível de 8º, 9º ano, aí já é outra coisa. É mais aprofundado. Tá certo? Então isso aqui é só para não ficar zerado. Depois, se for o caso, eu até apago esse vídeo e faço um mais completão. Tá certo? Então, mais uma vez, eu queria agradecer vocês. Esse vídeo vai ficar por aqui. Um grande abraço para todo mundo. Saúde, fiquem com Deus e fui.